E aí eu quero começar aqui falando sobre as razões pelo qual as pessoas até seguem uma marca aí nas mídias sociais e tudo mais. E para começar essa conversa aqui, gente, ninguém entra nas mídias sociais para ver propaganda, certo? E a pesquisa da Global Web Index mostra, inclusive, que as pessoas entram para se relacionar com outras pessoas, para acompanhar as conversas que estão lá, para ver o que os amigos, familiares estão fazendo. A galera quer descobrir novos produtos, quer descobrir novos serviços, mas não através de propaganda. E aí eu tenho essa pesquisa da Opinion Box que mostra o que leva os brasileiros a seguirem uma empresa nas mídias sociais. E, em primeiro lugar, o motivo é ter conteúdos sobre novidades da empresa e dos produtos. Legal? Todo mundo tem uma expectativa, sim, de saber o que está acontecendo com a empresa e se você tem novidades sobre os produtos. Mas é diferente de uma peça publicitária, de uma propaganda. E aí, em segundo lugar, já vem ter conteúdos diversos, além de apenas divulgar os produtos. E já vem logo em seguida ali, muito parelho, o que significa que não dá para entrar no perfil de uma empresa e todos os posts serem falando de si, promoção, né, compre 3 leve 4, falando dos seus diferenciais, das suas unidades, etc. Puxa, isso aí é como se você entrasse num canal de televisão e só tivesse propaganda. É como se você abrisse uma revista e só tivesse propaganda, não tivesse conteúdo. E não rola, né? Então a galera não curte isso. Então tá claro aqui que a gente precisa ir além dos produtos. E aí eu venho aqui para mostrar para vocês que normalmente que a gente fala de ir além e começar a criar conteúdo além dos produtos, veja só, 58% dos brasileiros entrevistados concordam que o conteúdo das empresas nas mídias sociais precisa ser mais útil do que interessante. Mais útil do que interessante. A utilidade é diferente, pô, até me interessa pelo seu produto, mas a utilidade significa que você está ensinando algo, a pessoa sai melhor do que ela entrou quando ela viu seu post, ajuda a pessoa a economizar tempo, ajuda a pessoa a economizar dinheiro. Então, tem aquele senso de utilidade pública, a ponto da pessoa querer compartilhar com alguém, a ponto da pessoa querer marcar outra pessoa. Esse é o senso de utilidade. Então, precisa criar conteúdo de verdade, precisa criar conteúdo de valor. Esse é o fato. Tem alguém me ligando aqui no meio do caminho. Então, assim, quando a gente fala de conteúdo de valor, daqui a pouco a gente vai entrar melhor nessa esfera, eu preciso entender cada vez mais o que é que as pessoas estão procurando, quais são as dores que elas têm, o que de fato já é uma coisa que está todo mundo conversando. Mídias sociais, turma, é social, né? Mídias sociais, é social. O que significa que é social? Social, assim, é a predisposição para você conversar com alguém. Senão não é social. Se você está ali, mas não há conversa, não há diálogo, não é social. Então, mídia social é sobre conversas. E quando a gente fala que as mídias sociais são sobre conversas, ou você entra em uma conversa existente, ou você cria uma conversa. Entrar numa conversa existente pode ser através de trends, mas as trends não são só as trends que você deve estar olhando aí, como Barbie, etc. Tem várias trends no seu próprio setor, no seu próprio mercado. O que são as trends? São as tendências, é aquele assunto em crescimento, aquele assunto que está sendo cada vez mais falado, apontando uma tendência de alta. Então, não é só as trends populares, etc., da cultura popular, né? Pode ser as tendências do seu mercado. Pode ser aquilo que as pessoas já estão procurando no Google. Isso são conversas existentes, elas já estão ali procurando alguma coisa, então elas já estão conversando sobre esse assunto com seus amigos, familiares e tal. Então, se você conseguir entrar nesse assunto e responder as dúvidas que as pessoas têm sobre esses assuntos e definitivamente deixar claro que você é a melhor pessoa para responder aquilo, porque é isso que vai diferenciar o seu conteúdo do coleguinha do lado, do concorrente. Se você conseguir deixar claro o porquê que você é a melhor pessoa para falar sobre aquilo, porquê que você é a melhor pessoa para responder aquilo, é onde vai estar mais claro o seu posicionamento, onde você vai se diferenciar, tá? Então esse é o lance da utilidade, que é diferente de você entrar para ficar falando de si, entrar para fazer panfletagem digital. Lembrem-se, já dei essa estatística aqui, esse dado outras vezes, 45% dos consumidores deixariam de seguir a sua empresa por excesso de autopromoção. Não é pouco, 45%.
Então, não por acaso, muita gente, muita empresa só vê os seguidores caindo e no líquido, às vezes, mais perde do que ganha no final do período, tá? Legal. E aí, entendemos então o que que é um conteúdo útil, o que que é um conteúdo interessante de valor, né? E que tipo de conteúdo mais atrai a atenção dos brasileiros, não é nem exatamente o tipo, mas o formato. Vídeos curtos em primeiríssimo lugar. Então, vídeos curtos com 64% é o que os respondentes declararam que chamam mais atenção. Em segundo vem os stories. Apesar de que os brasileiros amam mais stories do que reels, do que carrossel, do que imagem, adoram acompanhar, mas aqui a pergunta foi: o que chama mais atenção? O que atrai mais atenção? Então, os vídeos curtos atraem mais atenção e, fato, as pessoas estão passando mais tempo lá nos vídeos curtos, no Reels, ou no TikTok, ou no Shorts, do que em outros formatos, e por isso que outros formatos, como o próprio Stories, como o próprio Feed, tem uma diminuição do alcance, porque na prática o Reels acabou tirando share de alcance dos outros formatos dentro do próprio Instagram. Então, não existia o Reels, a partir do momento que passou a existir, ele acaba tirando a atenção de outros formatos. Em vez de aumentar o tempo como um todo, eles até estão conseguindo aumentar a retenção, o tempo de sessão do Instagram como um todo, mas não foi suficiente para compensar um pouco da queda de alcance de stories ou de outros formatos, tá? Hum. Mas o fato objetivo é que você precisa fazer vídeos curtos, se você ainda não faz, porque as pessoas estão cada vez mais lá, a atenção está cada vez mais lá. E quando a gente fala de conteúdos estratégicos, sem dúvida, é o melhor formato para que você seja descoberto ou descoberta dentro da jornada. É o melhor formato para que pessoas novas que não te seguem passem a saber que você existe. Porque tudo começa ali. É mais fácil você chamar a atenção de uma pessoa, ou é mais fácil de você abrir um diálogo com conteúdo simples, rápido e curto, do que um conteúdo longo no qual aquela pessoa que nem te conhece, ela não vai querer gastar tempo e energia num conteúdo longo. Faz sentido? Então, esse é um ponto aí. Então, vídeos curtos, depois vem stories, depois vem fotos, e aí a gente tem lá em último lugar, no tipo de conteúdo que atrai mais atenção, os textos longos, vídeos longos e textos longos. Porque na prática é a ideia toda da jornada. Então, no começo da jornada, conteúdos mais simples, rápidos e curtos, e à medida que você vai avançando para a conversão em si, você pode entregar algo mais longo. E aí é normal, porque aí a pessoa já te conhece, já te considera, e aí ela passa a te dar mais tempo e atenção, tá? Bom, aí eu tenho aqui um mapa da empatia. O mapa de empatia é uma ferramenta que vai ajudar vocês a entender melhor quais são as dores, as necessidades, desejos, o que o seu público em potencial pensa e sente. Porque esse mapa da empatia, essa ferramenta vai te ajudar a realmente fazer conteúdos muito melhores. Porque você vai fazer um conteúdo centrado no cliente, centrado no seu público-alvo, e não naquilo que você acha que é mais legal, não aquilo que você entende que é importante falar para as pessoas, e só você acha isso, e você não testou isso, você não validou, não foi pesquisar. É aquela história de gerar campo, de entender realmente quem são as pessoas no qual você quer falar. É a história da clareza, né? Quando você sabe para quem e o que você vai falar, manter essa consistência vai te fazer se tornar uma autoridade muito mais fácil nesse assunto. O mapa da empatia, gente, é uma ferramenta super legal, ela vai servir para que vocês possam fazer entrevistas qualitativas em profundidade. Então, a ideia é que você selecione os seus melhores clientes. Se você já tem clientes, então você seleciona os seus melhores clientes, não todos. Peguem os seus melhores clientes, o que significa talvez aquela pessoa que tem um ticket médio maior, ou que já tem um ciclo de vida maior, ou que dá menos trabalho no suporte, enfim, pensem nas suas variáveis de segmentação. Selecionem pelo menos 5 a 7 pessoas dentro dessas configurações e converse com essas pessoas, perguntando para elas o que que você deseja, o que que você quer, o que que você não quer de jeito nenhum, mas dentro do contexto do seu negócio, dentro do contexto do seu mercado. Quais são as suas maiores aspirações? O que que geralmente aparece para você nas mídias sociais em termos de conteúdo? Que influenciadores você segue? Quais são as marcas que aparecem para você em propagandas? São perguntas importantes. E aí você tem perguntas específicas do seu negócio, de repente, né? O que que pode dar errado? O que que seria muito ruim se acontecesse? Quais são os obstáculos à sua frente? Qual é o maior obstáculo entre você e as suas aspirações?
qual é a solução ideal para essa dor, onde você quer chegar, o que é extremamente desejável, o que é sucesso para a pessoa e como ela mede sucesso. E aí você começa a entender melhor quais são as nuances, e aí, a partir do momento que você tem esse mapa da empatia, vai ficar muito mais fácil pautar, pensar, pesquisar, perguntas e conteúdos para responder a todas essas nuances. Eu fiz uma live especificamente sobre mapa da empatia. Então tem uma live, eu deixei aqui o link no Mind Map, tá? Tem uma live aqui que explica, é uma aula, uma masterclass sobre o mapa da empatia. Então aqui só foi uma pincelada para vocês entenderem a importância disso, mas tem uma live de, acho que foram quase 2 horas falando só sobre esse assunto, como aplicar isso, tá o link aqui.